Como vai, povo de Deus? Tudo bem? Nós estamos agora juntos para poder aprendermos mais lições com a vida de José. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é o texto de Êxodo, capítulo 37, os versos 5 ao verso 11. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi o sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? Sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam. Teve ainda um outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Contando-o seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Nós podemos aprender, meus irmãos, com esse texto, 3 lições, a exemplo do que nós fizemos nos outros textos. A primeira delas está aqui no verso 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. Nós podemos ver, meus irmãos, que a última lição, na última meditação, nós podemos ver que os seus irmãos já não podiam falar com ele pacificamente. E José vai e conta para eles um sonho que era obviamente demonstrando que a superioridade, o senhorio, a liderança que ele haveria de exercer sobre esses irmãos. A primeira lição que nós podemos aprender então, meus irmãos, é sobre prudência. A prudência, ela nos faz saber escolher o que dizer e o que não dizer, quando dizer e quando não dizer, o que fazer e o que não fazer, quando fazer e quando não fazer. Tem uma frase de Cícero que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: a prudência é saber distinguir as coisas desejáveis daquelas que se deve evitar. O que nós devemos aprender aqui com essa lição é que nós devemos esquadrinhar o coração daqueles que nos rodeiam, porque nem sempre as pessoas querem o nosso bem. E às vezes são pessoas próximas. Veja no caso de José, eram seus próprios irmãos. Então a primeira lição que nós devemos aprender, meus irmãos, é sermos prudentes. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto, ela está no versículo de número 8. Olha só. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Essa lição que nós podemos aprender, meus irmãos, é a lição da humildade. Os irmãos estavam sobremaneira irritados e quando eles veem que esse menino de 17 anos estava sendo separado para poder liderá-los, eles ficaram enciumados. Nós podemos ver no verso 11 que eles tinham ciúmes de José. Eles tinham ciúmes do chamado que José estava recebendo do próprio Deus. Então, era necessário que eles se colocassem numa postura humilde, de entender que o propósito de Deus ele se manifesta da maneira como Deus quer, e não da maneira que nós desejamos. Por vezes, nós temos essa tendência a achar que o mundo gira ao nosso redor, que todas as coisas elas devem cooperar para o nosso bem. E, às vezes, o nosso bem está muito ligado ao que nós entendemos como aquilo que nos é favorável. Isso é uma característica do nosso ego. Nós precisamos matar o nosso ego. Precisamos entender que o mundo não gira ao nosso redor e que nós somos uma parte do propósito maior, que é o propósito do Senhor. Viver com humildade é ser sábio e evita problemas. Se os irmãos de José fossem humildes, eles teriam evitado grandes problemas para as suas próprias vidas. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que nós devemos sempre consultar o Senhor. Veja o que diz o verso 11.
Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Qual era o considerar consigo mesmo de Jacó em relação ao caso de José? Ele pensava, ele estava considerando consigo mesmo aquela situação de até mesmo ele estar sobre a liderança do seu filho. Em momento algum, ele tomou uma iniciativa, primeiro, de consultar o Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós consultamos conosco, nós fazemos um foro íntimo diante de todas as situações de nossa vida, diante das dificuldades, diante de decisões que precisamos tomar, e não colocamos a nossa vida, não colocamos a situação nas mãos do Senhor. Jacó, ou Israel, ele deveria ter feito isso, mas não fez. Ele considerou consigo mesmo o caso. E mais, ele não agiu. Ele não agiu e não evitou aquilo que ele já estava percebendo, porque ele via o ciúme e o ódio dos irmãos de José, dos seus filhos, em relação ao seu filho José. Ele precisava ter uma ação, ele precisava buscar de Deus uma ação. Com isso nós aprendemos que nós precisamos consultar o Senhor para poder agir e agir certo. Não podemos ficar com letargia, não podemos ficar esperando que o problema se resolva sozinho. Nós podemos e devemos buscar do Senhor a orientação e agir para evitar com que situações difíceis nos alcancem. Que nós possamos meditar nessas lições e que elas sejam edificação para a nossa vida nesse dia. É a minha oração em nome de Jesus.